no horário, naquele horário específico, participar, né, para ele poder assistir, né, em casa, a qualquer momento, ok? Então, deixa eu ver, já está gravando. Mais uma vez, boa noite a todos, sejam bem-vindos e vamos falar de gestão ágil de projetos. E o porquê isso? Por que nós temos que falar desses aspectos, né, em relação a projetos? É o curso, né, os cursos da PUC Minas Virtual são todos pautados em projetos. A ideia é que vocês executem esses projetos como forma de aplicar os conhecimentos que são assimilados nos microfundamentos, mas trabalhar em projetos também é um aprendizado. Nós temos no mercado hoje, nas diversas áreas, na área da saúde, na área de gestão, na área de tecnologia, existe muita necessidade de trabalhar em projetos. E o interessante aqui é que nós temos a possibilidade de trabalhar em projetos usando tecnologias virtuais também, que é outra característica interessante para a gente pensar. Principalmente depois da pandemia, nós tivemos uma disseminação muito forte da questão do home office, e uma das preocupações das empresas é acompanhar desempenho e efetivamente fazer com que as pessoas consigam trabalhar em equipes, em projetos e serem produtivas. E se não houver uma certa metodologia, um jeito de trabalhar e usar as ferramentas em prol desse processo de produtividade, às vezes as pessoas se perdem, tá? E lógico que gestão ágil não é só para isso, ela não é só para a questão virtual, mas ela tem crescido muito como uma das formas. É a única forma? Não, tem outras formas, né, que a gente sabe em relação à questão de gestão de projetos, mas é uma forma interessante da gente pensar, né, como trabalhar em projetos para a gente discutir aqui. Lógico que a gente não impõe um jeito de trabalhar, né? A gente, de certa forma, sugere algumas coisas para que vocês possam, né, aproveitar, né, em termos de conhecimento na equipe e adaptar, né? A gente sempre tem que adaptar o conhecimento à realidade que a gente vive. Então, vamos falar um pouquinho. A primeira coisa que eu gosto é essa mudança, né? Mudar o mindset. O que é isso? Então, tem uma frase aqui de Abraham Lincoln: se eu tivesse 6 horas para derrubar uma árvore, eu passaria as primeiras 4 horas afiando o meu machado. O que é isso? É se preparar para agir. A gente, às vezes, vai começar uma tarefa em equipe e a ideia, né, de repente, é sair e começar trabalhando. E já começa a juntar. E depois começam a surgir vários problemas. Por quê? Porque a gente não se preparou para trabalhar em equipes e para trabalhar em projetos. Então, a gente primeiro se prepara para qualquer ação antes de começar. Essas primeiras semanas que vocês estão passando aqui, são os primeiros dias, né, as primeiras semanas, são semanas de preparação para atuar, antes de começar essencialmente com o projeto, né? A ideia é que vocês agora conheçam as ferramentas, conheçam o Canvas, conheçam o Teams, né? E conheçam também algumas técnicas para depois se preocupar especificamente com o projeto, tá? Por quê? Porque se vocês se organizarem bem, se eu tenho uma equipe bem ajustada, bem organizada, ela efetivamente é mais produtiva. Então, vocês vão precisar de menos tempo para executar uma tarefa, se efetivamente estiverem, né, numa sintonia, numa sinergia, né, e conseguindo trabalhar bem em equipe, tá? Então, por isso que a gente primeiro prepara. E como é que de certa forma, né, esse processo aí, né, de preparação? Para que é isso? É você ter mais planejamento para ter menos esforço. Essa é a lógica. Por exemplo, se vocês se organizarem bem, talvez possam executar o projeto em menos tempo, executando menos. Por quê? Se a equipe estiver bem organizada, eu não gasto muito tempo com reunião, né? Eu, de certa forma, em pouco tempo eu me preparo para uma reunião, junto numa reunião, determino objetivos e realizo o que tem que ser realizado. Então, de certa forma, né, se eu me planejar bem, eu consigo, de certa forma, reduzir, né, o meu esforço. Então, como é que esse afiar o machado aqui, como é que a gente prepara uma equipe para bom desempenho? Primeiro, conhecimento das ferramentas. Tudo que é disponível vocês têm que ter domínio das ferramentas. Então, o Teams, que é uma ferramenta que vocês podem usar, por exemplo, para
realizar reuniões em equipe, tem que aproveitar o Teams, tem que aprender a iniciar uma reunião, uma videoconferência, né, chamar as pessoas. Às vezes, nas empresas que vocês precisam essencialmente contato com o empresário ou com alguém que vocês vão atender, saber realizar um convite para que ele possa participar de uma reunião é um dos elementos interessantes. Mas também temos que entender aí, o Trello como uma ferramenta muito legal que eu vou mostrar para vocês, que é uma ferramenta que a gente faz o registro das principais tarefas e da distribuição dessas tarefas perante a equipe, né? Temos que conhecer muito bem o projeto, isso faz parte. Então, quem vai iniciar um projeto, antes de mais nada, tem que entender qual é o produto final. Repassar tudo que existe, né, em termos do que é pedido no projeto é fundamental. Se você não tem visão completa do que você vai produzir, talvez você dimensione o seu tempo, o seu esforço de forma errada. Então, todos na equipe precisam entender como é que funciona esse projeto, qual que é a lógica, qual o produto que nós precisamos entregar. Então, isso faz parte da preparação. Vocês que têm a disciplina de projeto, dêem uma passada, né? Em cada etapa, o que vai ser pedido, o que precisa entregar, né? Qual que é a proposta que eu preciso entregar. Se eu não dimensiono o projeto inteiro, muitas vezes depois eu me perco nele mesmo, né? Até para definir a distribuição de tarefas e organização da equipe. Outra forma de afiar o machado e preparar a equipe é estabelecer uma metodologia, esse aqui que é o tema de hoje, essencialmente, uma metodologia de trabalho. Como vamos trabalhar na equipe? A equipe precisa sentar sempre e definir regras, né? Como é que nós vamos trabalhar? Quais são os horários de encontros? Né? Como é que nós vamos organizar nossas tarefas? Se você não conhece o projeto, é difícil fazer isso. Então, você precisa ter a noção total do seu projeto, tá? Mas eu preciso depois definir, olha, nós vamos trabalhar por reuniões, assim, é preciso, não preciso encontrar, como é que nós vamos encontrar, como é que vai ser a nossa comunicação. Se a equipe não estabelecer uma metodologia de trabalho, ela perde muito em produtividade, ok? E organizar e coordenar a equipe também faz parte, quer dizer, depois que você estabelecer as regras, aí começar a distribuir as tarefas, definir os papéis de cada um, organizar um cronograma, né, estabelecer uma rotina, né, de atuação para a equipe. Então, nós temos que estabelecer isso, né, de certa forma. Então, nós estamos nessa etapa, né, essa fala inicial minha, é só para mostrar, nós estamos nessa etapa aqui, preparando vocês para a atuação, tá? Para que vocês possam depois tirar o melhor proveito, né, de certa forma. Então, minha dica, vocês estão em equipes? Marquem uma reunião e estabeleçam uma forma de trabalho em equipe. Como é que nós vamos trabalhar? Quais são as nossas regras? Como é que vai ser a participação de cada um? E aí a gente cria aquilo que nós chamamos de contrato de expectativa. O que é isso? Então, imagina eu vou ser o líder da equipe aqui, eu estou com o Kenio aqui na minha frente, o Marcos Roberto, o Hendrick, o Pedro Henrique e o Rafael. Só, gente, olha, vamos trabalhar da seguinte forma, eu acho que o melhor jeito é que nós tenhamos tarefas entregues toda semana e a gente possa se reunir pelo menos uma vez por semana, rapidinho, para discutir quais são os nossos objetivos. Quer dizer, eu estou criando regra. Todo mundo concorda? Você concorda, Pedro Henrique? Você concorda, Hendrick? Ah, concorda? Beleza. Na medida que ele concordou, ele assinou um contrato de expectativas. É a forma como espero que ele trabalhe. Se depois, lá no final, o Pedro não cumpriu as tarefas dele, é mais fácil de cobrar, porque ele sabia quais eram as regras. Então, se eu não estabelecer essas regras, depois é difícil. Ah, mas eu não sabia que tinha que ter reunião todo dia. Mas eu não sabia que tinha que fazer. Então, a gente, numa equipe, a gente tem que estabelecer aquilo que nós chamamos de contrato de expectativas, para que cada um saiba o seu papel e a forma como vai atuar, ok? Então, pensem nisso. Primeira reunião da equipe, vamos construir um contrato de expectativas de como cada um vai trabalhar, o que é esperado de cada um nesse processo, ok? Vamos lá agora falando especificamente da gestão ágil, né? Por que gestão ágil? Gestão ágil é diferente de gestão correndo, viu, gente? Tem gente que acha, não é fazer as coisas tudo. Não, não é isso.
A gestão ágil, ela é uma forma de pensar diferente, porque antigamente as empresas se preocupavam muito em planejar muito, então ela fazia um planejamento enorme, e depois ela tentava executar esse planejamento enorme durante 1, 2 anos. Ok? Então, essa era a lógica antigamente. A gestão tradicional é uma gestão muito focada em planejamentos grandes, né? E muito detalhados. Tá? Só que como é que eu planejo, por exemplo, o que vai acontecer com a minha empresa ano que vem? Ou 6 meses? Ou nesse contexto de tanta mudança, né? Planejar o que vai acontecer até mesmo no próximo mês. Às vezes é até difícil isso, principalmente dependendo da área em que a empresa atua. Tá? Por isso nós temos que falar agora bastante de gestão ágil. E um dos métodos que existe de gestão ágil é o Scrum. O Scrum, ele surge, a terminologia, ele surge do rugby. Não sei se vocês estão conseguindo perceber na tela aí, né? Mas a imagem de rugby, que é aquele momento em que a equipe se reúne para discutir uma jogada. Tá? Dá para você pensar fazer uma reunião de jogada para pensar o jogo inteiro? O que nós vamos fazer o jogo inteiro? Onde cada um vai estar no jogo inteiro? Não. Então, no esporte, a cada momento se avalia o cenário, o contexto, as tarefas, o que tem que ser feito, cada um fala o papel, o que vai fazer e faz aquela jogada. Então, a lógica do Scrum vem do rugby, né? E ele é aplicado, de certa forma, né, nas empresas. É um método, tem uns livros aí, inclusive, muito interessantes, né, sobre Scrum. Se bater na internet aí, não quero fazer propaganda, vai bater lá, né? O método Scrum tem livros muito bons sobre esse assunto, que detalham, inclusive, muito mais esse processo, ok? Então, nós vamos contar um case, que foi um case de referência, né? Que é o case do FBI, né? Que é uma das origens do uso do Scrum, principalmente na área de tecnologia. Então, vamos ver um pouquinho desse caso, de 2003, logo depois da queda do World Trade Center, né? O FBI nos Estados Unidos, eles estavam tentando criar um software que ajudasse nesse processo de inteligência, principalmente associado à questão da segurança. Tá? Então, o FBI contratou uma empresa chamada Sentinel, né, que trabalhou durante 6 anos num projeto para desenvolver essa mega estrutura de informação e custou 451 milhões. Só que depois de 6 anos, esse software já estava... Quando eles entregaram, a estrutura e a lógica dele já estava desatualizada. As necessidades já não eram as mesmas do FBI. Então, eles gastaram uma grana pesada para um software que demorou muito para entrar e que, de certa forma, não fazia muito sentido já naquele contexto. O que então, né, se fez? Então, se tentou uma nova metodologia, que é essa lógica do Scrum, né? E a mesma empresa, a Sentinel, né, trabalhou de uma forma diferente, aquilo que nós chamamos de fazer o mínimo produto viável. Então, eles sentaram de novo, colocaram, olha, qual que é o básico que vocês precisam? Ah, nós precisamos disso, disso, disso. Então, nós vamos implementar isso e depois nós vamos melhorar aos poucos, né, esse software na medida da necessidade, mas nós vamos colocar ele em funcionamento em 1 ano. Então, em 1 ano, gastando apenas 30 milhões, eles já tinham um software funcionando, ok? Já estava funcionando, né, e já entregue, é lógico que depois ele foi aprimorado, ok? Então, a ideia de usar a gestão ágil é isso. Em vez de eu pensar um produto se eu desenvolvo um produto hoje para depois precisar dele daqui a 6 anos, talvez daqui a 6 anos o contexto mudou, o que as pessoas querem mudou, né? Então, você desenvolver um produto para o teu cliente, muitas vezes, ele precisa disso. Você cria um produto inicial e lança. Sente como é que o mercado está, como é que reage, e depois você vai aprimorando esse produto, ao invés de ter um produto totalmente pronto e definitivo para lançar no mercado. Quem é da área de tecnologia sabe muito bem o que é isso, né? De você querer ter um produto completamente desenvolvido e lançar. Né? Hoje as empresas lançam um produto ainda com defeitos e vão depois atualizando. Vocês já viram várias vezes softwares, aplicativos que ficam sendo atualizados continuamente. Mas essa é a ideia. Por quê? Porque a cada momento surge uma tendência, uma necessidade, e a gente tem que ter esse momento de gestão ágil.
sentar, discutir as tendências, mudanças e implementar mudanças rapidamente. Por isso a gente fala, né, de gestão ágil. Então, vamos falar um pouquinho do Scrum. Como é que funciona essa metodologia? Primeiro, a gente tem algumas figuras chaves, né, que estão dentro do Scrum. Primeira, nós chamamos de PO, né, ou a direção, os donos do projeto. Né? Eles fazem a tomada de decisão, né, a delegação de tarefas, priorização de necessidades. Né? Então, é a direção, é quem fala como quer o produto. Né? Geralmente é o cliente, né, que participa desse processo, dessa construção. Aqui nós temos como POs, né, dentro, né, do projeto. É o gestor de projeto, o professor mentor de vocês, ele é um Product Owner, né? Ele é uma das figuras chaves para que você possa entregar. Por quê? Porque é ele que avalia o teu produto. Antes de mais nada, entendam, saibam avaliar. Nós temos um cliente, tá, que quer coisas, mas essencialmente vocês têm um professor que é o responsável, em grande parte, pela avaliação, né, do seu projeto. Então, a reunião com o professor é muito importante para saber o que se espera disso tudo, né? Qual é o produto? Às vezes até o próprio cliente, empresa, cliente ou aquele que vai receber as tarefas de vocês, né? Depois que vão ter noção de tudo que vai ser executado. Então, nós já temos um projeto desenvolvido e tudo mais. Depois nós temos, né, o Development Team, que é a equipe, a mão de obra, a equipe executora, que são todos da equipe, né? Todos eles estão lá. E dentro dessa equipe eu tenho um mestre chamado Scrum Master, ou gerente do Scrum. Eu tenho que ter uma pessoa que vai fazer com que o Scrum funcione, né? Com que... Gente, eu estou falando essa aqui para vocês, e é interessante, é só destacar uma coisa importante. Essa metodologia que eu estou passando para vocês, eu trabalho com consultoria, né, de empresas, e o meu principal produto, às vezes, para as empresas é entregar isso aqui, ó. Tá? É uma coisa muito interessante para vocês perceberem que isso aqui é um produto interessante que as empresas não fazem. Então, prestem atenção como uma ferramenta que vocês podem implementar efetivamente na empresa. Então, eu preciso de um Scrum Master, né? Na equipe de vocês vai ter alguma pessoa que vai ser responsável por atualizar a equipe, né? Recolher resultados, né? E fazer todo o planejamento de ação, né, para cada sprint. Vocês vão entender o que é essas, né, terminologias. Mas é interessante porque o que eu faço nas empresas? Eu vou lá e ensino eles a trabalharem dentro dessa metodologia. Depois eu vou dar um exemplo muito legal para vocês, né, de como a gente faz isso, ok? Então vamos lá para entender qual que é a dinâmica do Scrum. Então a primeira delas chama-se Backlog. É o arquivo de projeto. O que é isso? É você identificar tudo que precisa ser feito para o seu mínimo produto viável para que ele seja lançado. Então, quais são as tarefas? Todas que precisam ser executadas. Se vocês entrarem na disciplina de projeto, vocês já têm isso. Tudo que precisa ser feito. Precisa ser feita análise tal, diagnóstico tal, precisa ser montada uma tarefa assim. Então, o backlog é esse detalhamento. Quem ajuda nesse processo é os donos do projeto. Né? É o PO, é o Product Owner, né? Ou seja, aqueles que conhecem tudo que precisa ser executado. Então, pensa qualquer tarefa que você tem que executar. Tem uma lista de ações que você precisa executar. Né? Então, você levantar tudo que você precisa chama-se backlog. Tá? Todas as tarefas que serão executadas. Aí, depois que você tem esse detalhamento e você já tem isso nos projetos, que vocês já sabem o que precisa ser feito, eu tenho, né, aquilo que chamamos Scrum. Aí vem o Scrum. A equipe se reúne em um determinado momento, tá? A gente define assim, ó, semanalmente nós vamos nos encontrar. Quando eu falo semanalmente, significa que o nosso sprint, que é o ciclo de trabalho, é semanal. Eu posso ter um sprint, por exemplo, quinzenal. Ó, nós vamos reunir a cada 15. Nós vamos reunir a cada uma vez por mês. Só que tem um detalhe. Quanto maior esse tempo, né, de sprint, que pode parecer para vocês
melhor, ele tem uma consequência negativa. As pessoas, quando têm prazos muito longos para executar tarefas, elas tendem a procrastinar e atrasar as entregas. Elas vão deixar para o último momento. Se eu coloco metas alcançáveis num período menor, a tendência é de ser muito mais efetivo. Tá? Então, a gente tem o Scrum, que é uma reunião da equipe, a equipe se reúne, pega o backlog, prioriza qual que é a primeira ação mais importante ou a mais urgente que nós temos aqui. É essa. Né? Então, a equipe vai se reunir, tá? Vai definir quais são essas tarefas que serão executadas, né, naquele sprint de uma semana. Aí que tem que ter a visão interessante, aí que tem que ter o Scrum Master, ele tem que chegar e falar assim, olha, o que é executável dentro do sprint? Não adianta colocar uma tarefa absurda, que você sabe que ninguém vai executar, isso vai desmotivar as pessoas. Se você coloca uma tarefa muito pesada, por um período muito curto, ninguém executa. Então, você tem que pensar a dimensão da tarefa e o tempo que é disponibilizado. Ok? Então, só para vocês entenderem aqui numa empresa que, por exemplo, eu prestava consultoria. Vou pegar um cliente específico que me veio à cabeça, né, que é um consultório odontológico. Então, a gente chegava toda semana, via todas as tarefas de gestão, então, as principais, marketing, finanças, recursos humanos e produção. Olha, quais são os nossos objetivos de marketing, quais são as nossas tarefas de recursos humanos, né, de finanças e de produção? Ah, nós precisamos fazer uma divulgação da empresa, né, nas redes sociais. Tá, então vamos fazer. Quem vai fazer? Ah, tal pessoa. Quais são as tarefas que precisam ser feitas? Tá. Então é o José que vai fazer isso e ele tem uma semana para entregar esse objetivo para mim. Né? Então eu determinava já o quem ia fazer, como ia fazer, quando ia fazer, todos os recursos que ele precisava, né, eu incluía nesse processo de planejamento. E aí, semana seguinte, a gente se encontrava de novo para discutir os resultados. Então, eu tenho uma reunião, que é o Scrum, né? Eu priorizo as tarefas, defino como é que vai ser feito, e aí eu tenho esse plano de ação, então, construído. Né? As listas com responsáveis. E aí vai outra dica muito importante. Defina produtos que serão entregues. Por exemplo, ok, você vai fazer uma pesquisa sobre a empresa. Isso é subjetivo. Né? Ok, você vai fazer o seguinte, você vai fazer um relatório com textos, né, descrevendo missão, visão, valores da empresa, os principais concorrentes dela, e isso. Vai ter que estar nesse documento. Quer dizer, eu defini algo bem objetivo. Se eu deixo solto, chega na semana que vem, o que você fez a pesquisa? Fiz a pesquisa, pronto. Mas cadê o produto? Não tem. Então, quanto mais objetificar, né, quanto mais eu tornar um produto real, mais a pessoa vai entender o que ela tem que entregar. Eu tenho que ser muito claro nisso. Isso faz parte da metodologia. Definir um objetivo claro, exequível, num período curto. Que a pessoa possa entregar e eu possa exatamente cobrar aquilo que eu pedi. Se eu quero relatório tal, opa, me entrega relatório tal. Eu preciso de levantar os documentos tais. Então, para a semana que vem, eu quero tal documento. Na semana que vem, eu reúno, cadê os documentos? Não consegui, mas por que você não conseguiu? Eu já sento perguntando para descobrir, mas é lógico, nós vamos falar que não é só quando dá o problema que eu vou me reunir, não, tá? Então, esse plano de ação é o Sprint Backlog, né, que é listas com os responsáveis. Cada tarefa tem que estar muito bem delimitada para cada um. Então, imaginem vocês agora, nas equipes de vocês. Vocês se sentam, primeiro vocês sabem tudo que precisa ser feito, definem as tarefas daquela semana, né, se reúnem rapidamente. Gente, reunião é reunião curta. É 15, 30 minutos, não precisa mais do que isso. E é preciso definir para as pessoas regras de conduta em reunião. Reunião longa só toma tempo de todo mundo. Então, definir, olha, nós temos aqui 15 minutos para ver as tarefas e distribuir as tarefas. E para cobrar o que foi entregue da semana passada. Senta, poxa,
Hendrik, cadê a tarefa que você tinha que fazer? Você não entregou a tarefa. Por que você não entregou a tarefa? Opa! Como o negócio é público e visível para todos, a gente sabe quem está produzindo e quem não está. Né? A gente tem essa nítida noção, né, de como é que funciona cada equipe nesse processo. Então, nas reuniões, a gente definia. E a pessoa tem que se reportar sempre sobre aquilo que foi pedido, se ela entregou ou não. Então, eu tenho uma outra coisa, né, que é o andar do sprint. O sprint, então, pode ser semanal, quinzenal, mensal. Vocês é que definem os prazos para cumprir cada tarefa, né? Então, imagina num ciclo semanal. Opa! Então, durante uma semana, se tem que executar aquelas tarefas. O interessante é que o Scrum Master, ele é responsável por acompanhar a equipe e perguntar se está tendo alguma questão. Ele não precisa ficar o tempo todo interrompendo. Ô, Ken, tá tudo ok? Tá tudo ok, beleza, estou conseguindo. Ô, Hendrik, tá tudo jóia? Beleza. Durante o sprint, ele entra em contato e avalia o andamento da equipe. Tá ok? Ele avalia como cada um está. Então, por exemplo, naquela empresa, eu defini um Scrum Master, ele ligava um para um, tá tudo bem? Você está conseguindo fazer a tarefa? Está conseguindo atingir os objetivos? Por exemplo, uma equipe de vendas, eu determino, né, uma meta semanal. Eu vou perguntar, como é que está a sua meta? Está indo, está ok, está jóia, está precisando de ajuda? O que está acontecendo? Qual a dificuldade está acontecendo? E já se discute e já pensa, o Scrum Master ele tem essa liberdade para pensar na solução. Michele, fala, minha querida. Estou à sua disposição. Deixa eu só tirar uma dúvida rapidinho. Você está conseguindo me ouvir? Perfeitamente. Perfeito. Nesse momento, quando a gente está fazendo essa análise para a distribuição das tarefas, na sua visão, é importante considerar a aptidão de cada pessoa, facilidades? Qual que seria o método para a gente distribuir as tarefas? Muito boa questão, né? Quando a gente pensa em empresa, a gente pensa muito nessa perspectiva do o que cada um é melhor, a gente aproveita muito isso, tá? Quando a gente está no lado das empresas, isso é fundamental, e aí vem o papel da liderança. A liderança é aquele que conhece bem os seus liderados, ele tem que saber as limitações de cada um, como cada um e o que cada um é bom. No processo de trabalho. Agora, aqui nós temos uma coisa interessante, Michele. Nós estamos num processo de aprendizado. Então, vamos lá, o Pedro Henrique ele tem dificuldade para falar em público, ele tem dificuldade para se expressar e ele tem dificuldade para entrar em contato com as pessoas. Talvez aqui é o momento dele aprender. Né? Aqui a gente tem que pensar que todos podem entrar nesse processo, porque se eu só pego o que você tem de bom e deixo você executar o que você já sabe, qual é o seu aprendizado? Mas na medida que eu peço para o Hendrik, ele tem dificuldade para lidar com a parte de organização do documento ou alguma coisa. Uai, por que ele não pode aprender? O que eu vou, às vezes, pensar é o seguinte, eu vou colocar uma pessoa boa, né, com aquelas habilidades junto com uma pessoa ruim. Porque uma equipe boa, essa é uma discussão muito interessante. O que é uma equipe boa? É uma equipe que aprende. Se você tem uma equipe dentro de uma empresa que continuamente eles estão desenvolvendo competências, e como é que a gente desenvolve competências? Às vezes assimilando com a pessoa que está do nosso lado. É verdade. Né? E aí eu vou estar com a minha equipe melhorando. Isso é muito comum em modelos de qualidade, modelo japonês e outros, em que você prioriza o aprendizado, né? Prioriza a troca de conhecimento. Imagina uma equipe médica multidisciplinar, né? Eles vão atender o caso de um paciente. O médico vai falar, o psicólogo vai falar, né? O fisioterapeuta vai falar. Quer dizer, o médico aprendeu com o fisioterapeuta, que aprendeu com o psicólogo aprendeu com o médico. Quer dizer, todos ali estão trocando informações. E aí vem um detalhe interessante. É um trabalho em equipe, não é um trabalho em grupo. Então, vocês precisam interagir. Né? Vocês precisam ter as reuniões, sim. Né? É lógico que eu tenho a distribuição das tarefas, mas tem que ter um momento em que vocês vão discutir o caso do paciente. Tá? De interação, né? Exatamente, é fundamental. Porque senão o Pedro dá uma solução, o Rafael outra, o Kenny outra, o Henrique outra. E não fecha. E aí você tá, né? É aquilo que você vai no médico, o médico trata o teu dedão do pé, mas te dá um remédio que aumenta a tua pressão, aí você, né? Vai no outro médico para regular a sua pressão, aí te dá diabetes, quer dizer, cada um te dá um problema e você não cura.
Então, os médicos têm que conversar. Nesse caso, lógico, para as tarefas, para distribuição, organização das tarefas, as reuniões podem ser. Agora, para discutir o caso, ali é o momento de aprendizado. Ali, talvez vocês... Ali não faz parte só do Scrum. Ali é parte do aprendizado de vocês. Vocês sentarem e discutirem o caso daquela empresa. Ou daquele problema, ou daquela situação. Né? Por isso que é em equipe. O em equipe não é para... porque eu vou fazer um pedacinho. Não. O equipe é que vocês possam trocar e pensar coletivamente, né, um problema ou uma solução. Bom, obrigada, viu? Ok? Perfeito, meu querido. Mas muito boa pergunta no momento adequado, para a gente já colocar. E é interessante que vocês criem essas regras e saibam, né, dessa lógica de, puxa, tá, eu não sou bom, mas eu quero aprender isso. Esse é meu ponto fraco, deixa eu aperfeiçoar meu ponto fraco. Né? Vamos aprender com aquilo. Eu falo isso muito em reunião, né? Mas eu quero repetir aqui, né? Não sei quem participou da última reunião, mas tem uma coisa interessante que se chama surround jeans, né? Quando você coloca um jeans, uma calça jeans a primeira vez, ela tá dura, ela não é tão gostosa, mas depois que você usa, parece que aquela calça fica gostosa, fica boa de usar, né? Você surrou o jeans ficou gostoso. Na empresa, como é que você desenvolve habilidade e competência? É surrando jeans, né? Então, vou pegar o exemplo, na minha empresa, nós tínhamos a necessidade de gravar vídeos. E eu tinha 2 excelentes profissionais, mas que eram péssimos atores. O que eu fiz? Eu coloquei horas, né, de gravação como objetivo. Ó, você vai gravar, gravou a primeira vez, falei assim, tá horrível. Né? Nós discutimos, tá horrível. E eu punha eles para assistir os próprios vídeos, a voz está mecânica, você está lendo muito rápido, você está gesticulando demais, na câmera, quando você gesticula demais, a pessoa presta atenção na tua mão e não presta atenção em você. E a gente ia discutindo. Ficaram, depois de várias e várias horas fazendo uma coisa, elas desenvolveram as competências. É assim com tudo. O jogador de basquete tem que jogar muito, né, treinar muito antes de ir para uma partida, o jogador de futebol, né, o cantor tem que cantar muito antes de ir para o palco. Então, tem que ensaiar, tem que treinar bastante, tem que trocar essas competências. Se você se esconde, não vai aprender. Você não vai aprender, né? Então, tem que enfrentar aí, né, esse processo, ok? Então, aqui, aí nós temos o sprint e depois nós temos, né, essencialmente, um novo Scrum, que é aquela reunião. Então, primeira Scrum de todas, né? A primeira vez vocês vão se reunir. Vocês vão chegar e definir objetivos. O que cada um vai fazer, como vai fazer, quais recursos, como é que você quer aquele produto bem claro, bem objetivo, bem delimitado. Como é que você espera efetivamente que aquela pessoa entregue, qual é a entrega dela. Tá? Você define para ela, Rafael, você vai entregar isso assim, assim, assado. Então tem que ter muito bem claro. É um parágrafo, 2 parágrafos de texto falando sobre a empresa, isso. Beleza? Você vai entregar isso. Ótimo. Para quando? Semana que vem, tal horário. Né? Põe antes da reunião, né? Não dá para só entregar antes, pede para entregar um dia anterior, porque aí na reunião você discute os problemas. Aí chegou lá na reunião, né? Poxa, na outra reunião, olha, Rafael, o objetivo é esse. Né? Você falou que estava dando tudo certo e não deu. Mas aconteceu isso, então como é que nós vamos resolver? Né? Tem que resolver. O problema tem que ser resolvido. E já define para ele novas tarefas. Uma nova tarefa para ser executada. Pensem bem, as equipes de vocês são compostas de 6 a 8 integrantes, né? Depende muito aí, né, de cada curso, de cada projeto. Se você pegar um pouquinho cada um, né, e pensar 20 semanas, nós temos talvez 15 por conta dessa preparação inicial. Eu garanto que em 10 semanas é o suficiente para executar um projeto. Tá? Mas se toda semana tiver um pequeno entregável, no final eu tenho um bom relatório. E se vocês pararem para discutir. Tá? Então, reuniões rápidas. Sentem e discutam rapidamente qual é o objetivo. Tá? Essa é a proposta. Tem alguém que não entendeu a lógica do Scrum como forma de reunião rápida, definindo objetivos bem claros, em curto prazo. E como é que isso é eficiente? Tem que entender, puxa, é eficiente porque o prazo é curto, a pessoa sabe que tem que entregar, né? É um pequeno passo que ela dá, não vai pesar para ela, porque é dividido por 6, né? As tarefas são, né, divididas por 6. Então,
fica objetivo para todo mundo, né? E o maior problema das equipes, às vezes, é isso, a pessoa se perde. Nossa, eu não sei o que eu tenho que fazer. Aí tem um que tá ralando, trabalhando, discutindo, fazendo tudo, fazendo por toda a equipe, e um tá parado, sem fazer nada. Aí tá errado. E aí não tá legal. E quando você define essa questão do prazo semanal, desculpa a expressão, mas os morceguinhos começam a aparecer, né? Aquele que não faz nada, ele dá desculpa 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, vão, peraí, Batman, aonde vai? Né? Vamos voltar aqui pro trabalho. Né? Nada de morceguinho no grupo. Você tem tarefas e obrigações. E aí a comunicação com o professor de projeto é fundamental. Explicar para ele, ó, tal pessoa não está envolvendo a equipe, não está produzindo. Por quê? Porque o curso é para desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes. A pessoa pode saber bem, pode ter habilidade, mas não faz, ela não tem atitude. Então, nós temos que mudar. Isso faz parte do aprendizado. Não é só, não. Numa empresa, a pessoa não tem atitude e ela é mandada embora. As pessoas são contratadas pelo conhecimento, presta atenção, e são mandadas embora pelas atitudes. Então, você pega lá, contrata a pessoa pelo diploma, pela formação. E por que ele vai embora? Atitude. Né? A forma como ele age, o jeito como ele atua, né? Como ele é dentro da empresa. Então, as atitudes precisam ser trabalhadas. Ok? Então, o Scrum Master ele tem que ir acompanhando a equipe ao longo da semana e dando, né, a chamada de atenção de uma forma geral. Tá? Qual que é o resultado esperado dessa metodologia? Avanços contínuos e progressivos, né? Você ter sempre alguma coisinha acontecendo, não deixar esfriar a equipe, não tirar o foco da equipe para outras coisas, porque você dá um período de 1 mês, a pessoa vai preocupar com tudo. Lá no final, ela preocupa com essa meta. E aí ela já se perdeu, está longe, vai fazer de qualquer jeito. Então, se eu tenho um processo contínuo, detalhado, né, isso facilita a pessoa manter o foco. E aí ela não gasta muito tempo, porque ela executa a tarefa dela rápido e ela pode fazer outras coisas. Né? Então, otimização do tempo, otimização de custo, otimização de reunião. O líder da equipe tem que saber gerenciar a equipe para ela não faça reuniões longas. Para que reunião de 2 horas? Não faz sentido mais. Né? Numa empresa eu ter reunião de 2 horas. Toma o tempo das pessoas, né? O meu tempo e tudo mais. Tá? Transparência da informação, porque todo mundo sabe o que todo mundo está fazendo e decisões mais rápidas. Tá? Essa é a lógica, em essência, né, do Scrum, né, enquanto modelo de gestão ágil, né, de projetos. Ok? Alguma dúvida sobre o Scrum? Vamos fechar por enquanto aqui, antes de eu passar para uma outra ferramenta. Vamos lá para as dúvidas? Quem tem dúvida, levanta a mão. Fala, Lucas, meu caro. Fique à vontade. A fala é tua. Boa noite, Henrique. Boa noite, meu caro. Olha, essa metodologia, né, no caso, funciona para, independente da quantidade de funcionários, de pessoas no grupo? Sua pergunta é interessante. Equipes muito grandes tendem a ser ineficientes, então você tem que subdividir em equipes em empresas. Empresas que trabalham com equipes, não é qualquer empresa que trabalha com equipe, não. Equipe não é a melhor solução sempre, tá? Essa às vezes é uma fala dita que, na verdade, não é verdade. Se você quer produzir uma coisa rápida, que não muda, que não tem mudança, não precisa de criatividade, existe uma forma de produzir que nós chamamos de modelo taylorista-fordista. Já viu na fábrica, quando as pessoas ficam apertando só uma porquinha o dia inteiro? Por exemplo, um quebra-cabeça de 5.000 peças. Pensa comigo, um quebra-cabeça de 5.000 peças. Eu posso dar 5.000 peças aqui para o Kenyon. E eu vou dar a capa para ele, tá? Para ele enxergar qual que é o quebra-cabeça que ele vai montar. Ele vai lá, ele vai raciocinar, pensar e tudo mais. Eu posso pegar esse mesmo 5.000, esse quebra-cabeça e por uma equipe, para ela se organizar, ela ver as melhores soluções, discutir antes de começar a montar o quebra-cabeça, tá? Agora, eu posso fazer da seguinte forma. Eu pegar 5.000 pessoas com 5.000 quebra-cabeças. Só que para a primeira pessoa, eu vou dar 5.000 peças iguais. Ok? Todas. A primeira peça do canto superior à esquerda do quebra-cabeça é da primeira pessoa. Tá? Ela só vai montar aquela peça.
A segunda peça eu vou dar para a segunda pessoa, mas 5.000 peças iguais. Aí eu vou rodar o quebra-cabeça, a primeira pessoa põe a primeira peça. O quebra-cabeça anda, a segunda pessoa põe a segunda peça. Depois o quebra-cabeça anda, a terceira pessoa. Aí vem um outro quebra-cabeça. A primeira pessoa põe a primeira. Você entendeu essa lógica? Entendi. Então, esse é um modelo de produção em massa. A pessoa que botou a peça, a primeira peça, ela precisa saber o que ela está montando? Não. Ela só precisa fazer um movimento idiota do braço. É só isso que ela faz, mais nada. Ela não precisa pensar, e é isso que os modelos tradicionais querem. Mas são produtos que não mudam e não precisam de pessoas pensantes. Ok? Agora, para que eu preciso de equipe? A equipe ela é menos produtiva quando eu quero produzir em massa, porque a equipe para discutir. Tá? A equipe é fundamental para a gestão do conhecimento, gerar inovação, criatividade e dar soluções únicas. E o que são projetos? Projetos são soluções sob encomenda que demandam conhecimento. Por isso que a gente ensina por projeto. Se você parar para pensar, o modelo tradicional de aprendizagem é um modelo taylorista fordista. Você vem cá, estuda matemática, depois você estuda português, depois você estuda geografia, depois você estuda história, e esquece que português e matemática estão conectados, que é uma coisa só. Não, isso aqui não é matemática, é português. Que nós chamamos modelo cartesiano, fragmentado. Cada um só, né? O professor só sabe matemática, ele só ensina. Ah, mas não sei. É isso que você tem que aprender. Nós temos que aprender de forma conectada hoje. Então, os microfundamentos estão lá, vocês têm que juntar aquilo tudo para fazer um projeto. E além, nem tudo vai estar no microfundamento, às vezes tem que sair para fora. E que bom, porque se você sabe buscar o conhecimento, é isso que uma empresa quer. Alguém que busque o conhecimento. Alguém que seja capaz justamente de trazer inovação para dentro da empresa. Por quê? Porque o contexto muda muito. Ok? Bom, falei demais. Deixa eu abrir agora a pergunta. Resolvi sua dúvida. Show de bola. Pedro Henrique, meu xará. Pedro é meu pai, Henrique sou eu. Boa noite, professor. Eu só queria perguntar, porque eu não peguei muito bem, quais são as atribuições do gerente de Scrum? Sim, acompanhar a equipe, né, de certa forma, e dentro, a discussão da equipe é feita por todos, inclusive o líder da equipe pode definir as tarefas. Mas o Scrum Master ele é responsável por acompanhar o sprint, aquele plano de ação que foi determinado para uma semana, um plano curto, não é um planejamento de longo prazo, é um plano curto, então ele vai acompanhar o andamento durante o sprint, que é uma semana ou 15 dias, e se precisar dar apoio para as pessoas, cobrar, ou falar, gente, tal pessoa está com demanda demais, a gente achou que o problema era pequeno, é maior, então vamos direcionar mais pessoas para aquilo. Quer dizer, o mestre Scrum, ele faz esse acompanhamento da equipe para justamente, né, às vezes, ponderar situações, ajudar a resolver problemas. Ok, perfeito. Muito obrigado. Show de bola, meu caro. Ana Carolina. Boa noite. Boa noite. Eu queria só tirar uma dúvida, no caso do Scrum, ele seria o nosso professor tutor ou seria alguém da nossa equipe? Alguém da sua equipe. Alguém da sua equipe que é responsável. O professor não vai acompanhar o que vocês estão fazendo lá no dia a dia. Ele é o dono do produto, é o dono do projeto, né? Ele vai lá para ver os resultados, para ver se ele gosta. E no final das contas ele vai dar nota para isso, né? Ele vai pagar você com pontos. Brincando aqui na questão, mas é lógico, ele é um solucionador. O seu professor mentor, ele está aqui para compartilhar a experiência dele dentro da área de conhecimento dele para ajudar a resolver também alguns problemas e soluções. Mas, de certa forma, ele segue uma proposta de projeto. Dentro da equipe, eu preciso de alguém que pode ser o próprio líder da equipe, pode ser um outro membro da equipe, mas alguém que entenda este papel. O meu papel é acompanhar a equipe. Gente, hoje é o seguinte, você manda a pergunta no WhatsApp, tá tudo ok? Tudo ok. Oh, mãozinha, acabou. Não tem mais o que fazer. Não tem que ficar, às vezes, também gerando serviço desnecessário. A gente tem que ser muito objetivo e muito claro, né, na rotina de uma equipe. Ok? Ok.
Tiago, meu caro, fala. Boa noite, professor, tudo bom? Boa noite. É o seguinte, que assim, em relação ao tempo médio de um projeto bom, por exemplo, ágil, né, seria quanto tempo? No caso da Sentinel, você colocou 1 ano lá de exemplo, né, em relação ao que era 6, né? Normalmente é de 6 meses a 1 ano um projeto bom ou pode variar bastante? Pode variar bastante. O que que é? Na área de informática, tá? Na área de tecnologia, principalmente, o longo prazo, é difícil eu colocar longo prazo 5 anos, você concorda comigo? Sim. Né? Se você pensar assim, é uma área que a muda rotação... muito, né? Agora, um projeto, por exemplo, de uma hidrelétrica, não estou falando, estou falando só que a ideia de... Não que a gente vai usar equipes para hidrelétrica, mas pra você entender que uma hidrelétrica, às vezes, o planejamento dela é de 10 anos, 20 anos, né? Você pensar toda a lógica dela, todo o impacto que ela vai ter, toda a construção, a aprovação, a questão ambiental. Quer dizer, você tem uma coisa muito mais de longo prazo. Quer dizer, cada área tem uma dimensão grande né, em termos do que é o tempo de execução de um projeto, tá? Mas nas empresas, em geral, principalmente para a maioria dos cursos de vocês, né, os projetos são muito mais ágeis. A gente trabalhando muito em empresa com projetos, às vezes, trimestrais, semestrais. Para quê? Porque como vai mudando muito o contexto, por exemplo, o contexto político, né? Em outubro, nós não sabemos o que vai dar, como é que as questões políticas vão afetar nossas empresas, como é que a economia vai estar, né, a partir de outubro. Quer dizer, eu começo a ter uma preocupação muito grande em planejar um período curto. Eu lembro quando saiu a Covid, inclusive, eu tinha muito cliente, né? E cliente assim, tudo pensando, como é que nós vamos fazer? Como é que vamos fazer? Não, nós temos que pensar as próximas 2 semanas, no máximo. Eu não sei o que vai acontecer. Não tem bola de cristal, pode ser que seja rápido, pode ser que seja longo, não dá para definir efetivamente o que é. Então, a gente trabalha com 2 semanas. O que nós vamos fazer? Eu falo isso porque os consultórios, eu tenho muito cliente na área de saúde, os consultórios todos fechados. Sim. Né? Sem receber um paciente. O que você vai fazer? A primeira coisa que eu falar para eles, para tudo menos a gestão. Como continua a divulgação, continua o contato com o cliente, né? Não fica em casa, não. Né? Não fica quietinho, não. Vai lá para o teu consultório, mantenha a sua lista, acompanhe seus pacientes, pergunta como é que eles estão, né? Mantenha a rotina da sua clínica em gestão. Não pode atender, mas pode acompanhar. Opa, está na hora de fazer um treinamento? Então, vou fazer um treinamento com os funcionários sobre, por exemplo, boas práticas de higiene no ambiente de trabalho, né? Usando, inclusive, tecnologia online, que nós estamos, né, fazendo cada um da sua casa, dá para fazer isso no telefone. Quer dizer, é difícil eu determinar isso. Eu tenho que sentir cada um. Vocês estão trabalhando com um projeto que são essencialmente 20 semanas. Né? No total, contando preparação da equipe, tudo são 20 semanas. Mas isso para cada eixo, né? Depois, no segundo eixo, deu um novo projeto. Isso, para cada eixo. 20 semanas nesse eixo, 20 semanas no semestre que vem também, em termos de projeto, cada eixo tem 20 semanas. Olha, e é mais... Eu falo assim, que se você prepara muito bem a sua equipe, às vezes o projeto se realiza muito rápido se você tiver todas as informações. E qual que é o erro, às vezes? Eu vou contar aqui muito da área de gestão, né? Às vezes os alunos não têm a dimensão do projeto todo. Aí entra em contato uma vez com o empresário, aí entra 2, 3, aos pouquinhos, porque não perceberam que tem mais informações que eles podem pegar de uma vez só. Então, se eles planejarem, entenderem o projeto como um todo, se organizarem, às vezes num único contato eles conseguem pegar tudo que precisam e param de atormentar o empresário e conseguem revisar rápido. Que o empresário depois tem que dar muita informação, às vezes ele espana, né? Ele tem tanta demanda que às vezes ele espana. Então tem que ter muita paciência. Conversem muito com o professor de vocês que ele pode ajudar bastante nesse processo. Senão perde muito tempo em reunião, né? Daí não tem Sim, não precisa. Né? Então, obrigado, professor. Nada, meu caro. Fala, Kênio. Boa noite, tudo bem? Boa noite, meu caro. Tudo bem. A minha dúvida é relacionada à comunicação do Scrum Master com os membros da equipe. Considerando aí reuniões semanais, entre uma semana e a outra, as dúvidas que surgem entre os membros da equipe, esse canal de comunicação com o Scrum Master entre uma semana e outra, ele permanece aberto ou o Scrum Master espera um prazo de uma semana para poder tentar solucionar as dúvidas que surgirem? Atividade, ação, sempre.
O Scrum Master não pode ficar parado. O papel dele é acompanhar. Né? Uma vez por dia perguntar, aí, Henrique, como é que tá? Beleza? Joia? Pedro, tá ok? Joia? E respostas rápidas. Não precisa fazer. Vamos fazer uma reunião para saber como é que... Não precisa. Tá tudo bem aí? Tudo jóia? Beleza. Pum. Acabou, né? Acabou a preocupação e segue o barco. Mas ele tem que ter essa... Sabe por quê? Porque senão eu perco uma semana de projeto, Ken. Né? Você começou lá a fazer. Aí o Henrique começou a ter problemas para desenvolver... E aí está com problema lá, não está andando, ninguém está sabendo, eu não posso andar às escuras. Então, se eu acompanho Henrique, o que está acontecendo? Olha, eu não estou conseguindo, está dando problema aqui, estou com dificuldade para resolver esse problema aqui. De repente, eu reposiciono ele nas tarefas dele, redireciono alguém para dar apoio para ele, que o problema dele é maior que a gente pensava. Né? Então, esse acompanhamento me evita perder uma semana de trabalho. Imagina, vou lá, aí chega no final de semana, sentei, e aí, não fiz. Você perdeu uma semana, desnecessariamente, né? Então, por isso que a gestão ágil, esse contato, né, sem muita burocracia, sem muita formalidade, as coisas funcionarem de um jeito mais dinâmico. Certo, muito obrigado, entendi. Ok? Mas ninguém mais com a mão levantada, eu vou tocar o barco aqui, mas se alguém quiser falar, né, não tiver conseguido levantar a mão, quem está como convidado, às vezes não consegue levantar a mão, mas é só ligar o microfone aí, que a gente abre espaço para dúvida também, ok? Eu me fiz entender? O professor está prolixo ou está claro? Tá joia aí? Beleza. Obrigado, Lucas. Muito claro. Show de bola, obrigado. Feedback é fundamental. Agora nós vamos falar aqui, ó, um pouquinho do Trello. O que é esse negócio do Trello? Esquece o QR Code aqui por enquanto, que eu vou trocar e vou abrir uma ferramenta aqui para vocês. Tá? Vou abrir aqui. Cadê? Vou fechar aqui e abrir a página do Trello para vocês verem como é que é o processo inicial com o Trello. Tudo bonitinho. Espera aí que eu vou só abrir a tela aqui. Tá aqui. Eu não faço... primeiro, eu não faço... Eu não sou da equipe Trello, não ganho para fazer propaganda do Trello, nada disso, tá? Tem gente que acha que eu ganho propina da empresa. Na verdade, eles não gostam muito de mim, não, porque eu só uso de graça, não pago nada em relação ao Trello. Então, o site é Trello, aqui, ó. Trello, ó. Então, aqui você entra, né? Você pode criar conta gratuita. A minha conta é gratuita desde que eu comecei, nunca gastei nada com Trello, né? E a gente entra aqui no Trello, né? Eu já tenho um e-mail, login e senha. Vou fazer o login aqui. Mas vocês vão ter que fazer um cadastrozinho, né? Ó, a minha tá aqui, ó. Minha senha já tá aqui. Vocês viram, minha senha é bolinha, 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 bolinha. Todo mundo já sabe minha senha. Tá aqui o Trello, olha que belezinha. Vou abrir aqui. Como é que funciona? Eu vou primeiro aqui, ó. Eu vou começar a criar um quadro Trello. Criar um quadro, tá ok? Criando um quadro. Vou colocar aqui, ó. Teste. Iniciar teste gratuito. Ou criar aqui, ó. Criei um quadro, ó. Esse é um Trello. Tá vendo? Tem um fundo aqui, eu posso mudar esse fundo. Um monte de coisa. Mas é uma espécie de ferramenta de organização. Primeira coisa, eu posso criar colunas aqui, ó. Vamos criar o título dessa lista aqui, ó. Backlog. Por exemplo, backlog. Dei o nome aqui da lista. Vou nessa lista aqui, ó. E coloco assim. Sprint da semana. Dei o enter aqui. Vou ter uma outra lista. Executado. Então, primeiro, em revisão. Ok? Então, eu chego aqui, ó, na primeira, tá vendo? Cada coluna, vocês estão acompanhando aí de belezinha? Que só dei enter, não fiz mais nada. Criei um quadro, fui dando enter aqui, criei as colunas. Então, backlog. Vou adicionar uma tarefa aqui no backlog. Clica aqui, ó. O gerente. Vamos editar essa tarefa aqui, ó. Eu posso descrever, ligar para senhor José, telefone 555-55-5555, né? Aí esse é o telefone dele.
Aí eu posso pôr uma capa bonitinha aqui, ó. Vamos pesquisar uma foto aqui, ó. Botei uma capa aqui na tarefa. Ok? Vou criar um checklist. Perguntas. Adicionei um checklist, né? Agora, a primeira pergunta. Quem é você? Você gosta? Como vai fazer? Então, pus umas perguntas, umas tarefas aqui. Eu posso anexar um arquivo e definir uma data para a execução dessa tarefa. Ó, vou definir essa data aqui como dia 29 para entregar essa tarefa. Salvei. Tá aqui, ó. Olha que bonitinho. Eu tenho uma tarefa aqui, ó, que está no backlog, que é entrar em contato com o gerente e tem 3 ações para o dia 29 de agosto. O interessante, eu estou aqui, ó, tá vendo? Ó? Mas eu posso compartilhar, vou criar um link aqui, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir aí pelo chat. Ó, vamos compartilhar, copiar link, ver se o link vai sair aqui, que às vezes dá uns pepininhos aqui, mas é muito fácil. Opa, deu aqui, ó. Tô mandando aqui, ó. Mandei o link para acessar esse Trello. Quem quiser já pode entrar aí, nesse link aí, ó. Vai fazer um pequeno cadastro e entrar no Trello. O interessante é que ele é visível para todo mundo. Quando eu mexer aqui, ó, todos que estão nessa equipe aqui, ó, vão ter ciência que essa tarefa foi executada. Então, eu posso determinar aqui quem que é o responsável. Eu vou escolher por cor aqui, ó. Vou dar uma etiqueta aqui, ó. Vou colocar o Hendrik é a cor verde. Ó, o Hendrik é responsável por essa tarefa aqui, tá? Então, no sprint da semana, puxa, joguei para cá a tarefa. Tá todo mundo sabendo que tem, né, essa tarefa para o dia 29. Aí o Hendrik vem cá e falou assim, ele ligou, né, para o seu José, perguntou isso, registrou a informação. Opa, ó, vamos ver aqui como é que ficou, ó. Já tem 2 de 3 tarefas executadas, né? Vamos lá, vamos completar a tarefa. Puf, completei a tarefa, todas as ações feitas, está executado, tá ok, ó, tá tudo ok. Vamos como executado. Ah, vai ter que ter modificações. Volta para revisão. É uma espécie de post-it virtual com todas as tarefas de forma que a equipe interage o tempo todo. Ok? Entenderam a lógica dele? Agora, eu vou mostrar para vocês o que a gente faz no curso de administração. Tá? Os alunos da administração, como eles têm que aprender muito essa técnica, a gente já meio que força no primeiro eixo para que eles aprendam. Então, eu vou abrir um quadro aqui, ó, prontinho, né? Que fica lá no primeiro eixo para eles. Então, tem a atividade de ambientação. Todos vocês têm que fazer atividade de ambientação, né? Vamos ver aqui, ó. Tá aqui, ó. Tudo conhecendo o modelo, como seria avaliado. São todas aquelas tarefas, inclusive a atividade avaliativa. Então, o Scrum Master vai perguntar para todos os membros da equipe. Hendrik, você fez. Todo mundo fez essa tarefa? Fez. Aí ele marca como tarefa executada. Porque todos têm que fazer essa tarefa. Ok? Então, todos executaram? Finalizada. Começou a executar? Em andamento. O professor pediu para rever alguma parte? Em revisão. Ok? Vou desfazer aqui as tarefas, né? Não tem nada executado aqui, porque os alunos não atrapalham a equipe. Mas o interessante, olha aqui, ó. Eu já tenho uma professora que está acompanhando aqui, isso aqui é de uma professora, ela também acompanha, estou eu e a professora. Olha que legal, eu posso colocar quais são os membros da equipe que vão fazer essa tarefa. Por exemplo, eu tenho aqui membros. Aqui vai ser o Henrique e a Mirna que vão executar essa tarefa. Vou tirar aqui para não dar problema depois, mas eu posso determinar quem que vai fazer essas tarefas aqui. Ou quem que é que vai acompanhar. E eu tenho todas as etapas do projeto. Esse aqui é o meu backlog, ó. Tá? A última etapa, ó, 17 de dezembro, né? Apresentação para os empresários. Estão todas as etapas aqui. Então, todos da equipe sabem o que está acontecendo. Isso é importante. Ah, professor, mas caramba, é importante a gente ter esse hábito de sentar e discutir o projeto e definir as tarefas e acompanhar o que a equipe está fazendo.
não deixar para o final. Vamos voltar no quadro anterior? Vamos lá voltar no quadro. Deixa eu ver, quadro recente ou quadro... Deixa eu ver se alguém entrou aqui no quadro. Ninguém entrou ainda? O link chegou para vocês aí? Eu queria que alguém mexesse esse cartão para mim. Será que alguém consegue entrar aí na reunião? Eu vou entrar aqui como outro usuário aqui na reunião. Daniel chegando. Professor, o chat, até para acessar, ele só está habilitado para outros membros da equipe. Então, todo mundo que entrou pelo link é como se fosse convidado mesmo, não vai conseguir. Eu estou com alguém aqui só que está com o Alan, que está aqui. Não sei se tem mais alguém. É que depende muito se você entra com login e senha da PUC ou não, sabe? Não sei se entrou com login e senha da PUC. Se entrou com login e senha da PUC, consegue acessar. Não, eu entrei com o login e senha da PUC, mesmo assim aparece que o chat não está disponível. Então, eu também, professor. Eu também estou acessado da PUC. Vou ensinar uma coisa muito legal para vocês, tá? Eu vou aqui, ó, vou copiar o link e compartilhar. Olha que legal. Vamos aprender uma outra coisa aqui, ó. Copiar o link, copiei. Eu vou entrar nesse site aqui, ó. Canva. Canva.com, já viram falar? No canva.com, eu já estou cadastrado. Eu venho aqui nos meus templates, eu já tenho um template para QR Code, né? E eu clico aqui, ó. Primeiro eu vou apagar esse QR Code que eu já usei. E vou fazer aqui, ó. QR Code, vou criar um QR Code. Tá bom, pular tudo, tá? E vou colar aquela URL aqui, ó. Gerar código. Opa, já gerou aqui para mim o código para acessar o meu quadro. Olha que bonitinho. Já vou pôr aqui para apresentar. Para vocês apresentar. Pode entrar pelo Trello e por esse código aí, ó. Simples, né? São tecnologias que a gente pode entrar e brincar. Professor? Oi? É o Alan aqui. Eu acabei de editar lá o Trello. Deixa eu ver o que o Alan fez, meu... Posso mudar aqui, gente? Todo mundo já deu aí o negócio? Beleza, vou sair daqui então, tá? Vou mudar aqui, primeiro sair dessa apresentação. Vou voltar lá para o Trello. Aqui. Fala, meu cara, o que você vai fazer aí para mim? Mexe aí, ó. Já tem nossa, um tanto de gente já entrou aqui, ó. Opa, olha aqui, executado. Quem quer criar uma tarefa aí para mim, ó? Fazer um Pix para o professor Henrique. Pode pôr aí. Pix, fazer Pix para mim não faz mal para vocês, não. Faz muito bem para mim. Apareceu aqui, ó, teste, tarefa, mas não quis fazer o Pix, hein? Povo pão duro, danado. Beleza, show de bola. Olha lá, eu já consigo editar a tarefa, ó, já joguei a tarefa para cá, já vou aqui, ó, colocar uma capa para... Ó, tem Michael adicionou esse cartão no backlog, eu já sei. Outra coisa que legal, olha que legal, ó. Eu venho aqui, eu tenho tudo que todo mundo fez, ó. Bruna, o Anderson ingressou, a Giovana ingressou, o Richardson, o Michael criou a tarefa no backlog. Olha, fica tudo registrado. Quem fizer besteira, a gente sabe que fez besteira aqui na equipe. E olha que legal, nós conseguimos trabalhar coletivamente. Né? Nós conseguimos trabalhar coletivamente. Então, o Trello é uma ferramenta de gestão visual. Ela facilita saber quais as tarefas. Então, você se reúne e registra. Esse negócio de ficar na memória não dá certo. Quem que tinha que fazer o quê mesmo? Já vai aqui, já vai colocando, né? Eu costumo fazer no grupo de professores, a gente faz a reunião com o Trello aberto, a gente já vai fazendo a ata da reunião aqui. E já fica registrado todas as ações que a gente tem que fazer da reunião. E a reunião tem que ser rápida, 30 minutos. Né? Não posso ficar tomando tempo de professor, não. Tem que ser objetiva, rápida, né? Para a gente, de alguma forma... É lógico, cada reunião tem um propósito. Aqui é uma reunião de treinamento, nós temos que ir justamente, né? Tem gente que botou uma tarefa para mim aqui, ó. Quem pôs uma tarefa para mim? Para passar trabalho para os outros é fácil, né, Marco? Muito bom. Vamos pôr uns membros aqui, vamos pôr tarefa para todo mundo aqui, ó. Vai fazer também, vai fazer tarefa. Todo mundo pôr aqui, vai fazer essa tarefa aqui também. Ok? Viu que é simples o Trello? Não é simples. O simples não é genial? E é gratuito. Alguém pagou para entrar aqui? Só paga para sair, tá? Tô brincando. Mas ninguém pagou aqui. Tô brincando. É que o Trello ele tem algumas ferramentas a mais se você pagar, né? Se você pagar, você tem
um uso de algumas coisas a mais, né, para de certa forma, né, poder usar ele de um jeito mais intenso, vamos dizer assim, ok? Então esse é o Trello. O Trello é uma coisa muito interessante. Vocês têm tempo para mais uma dica do professor para a gente encerrar antes de, né, uma coisa legal? Posso mostrar para vocês? Então vamos, olha só que legal, hein? Ó. Vou mostrar aqui para vocês agora, vou parar de compartilhar isso. Né? Vocês têm acesso a esse Trello aqui, depois eu apago ele para vocês ficarem brincando à vontade. Esse Trello aqui não me afeta, né? Agora eu vou abrir aqui e compartilhar uma outra telinha com vocês, que é muito legal também, que é o Teams. Vocês já sabem um pouquinho do Teams, né? Já tem essa noção, mas vamos lá, ó. Olha aqui, eu tenho aqui a minha disciplina de projetos. Olha que legal. Tem a minha disciplina, tem várias equipes aqui, tá? Olha o que eu tenho dentro da minha equipe. Eu clico aqui na minha equipe 1, tá? E eu já tenho aqui, ó, um Trello criado dentro do Teams. Então, os alunos acessam, assim que eles tiverem acesso, dentro do Teams, nesse maisinho aqui, eu consigo adicionar um Trello, ó, nesse mais que está aqui, ó. Então, eu clico aqui, ó, dentro do Teams, aparece o quê? Deixa eu logar aqui, porque eu não estou logado. Se é logo, eu nunca mais preciso ficar logando, não, tá? A minha senha, que vocês já sabem. Professor Henrique, posso fazer uma pergunta? Sempre, minha querida. Eu levantei a mãozinha, mas acho que você não viu. É porque eu fiquei vendo outras telas e não vi a tela. Pode falar. É o Scrum que vai colocar as informações lá para a equipe no Trello? Então, muito boa questão. A gente se reúne. O Trello é de edição coletiva. Todos podem editar ao mesmo tempo. Não precisamos sobrecarregar o Scrum Master lá. Né? Na medida que for, de certa forma, definindo as tarefas, né, o próprio responsável pode ir lá e alimentar. Todos podem mexer ali no Trello o tempo todo. Né? É um post-it de ação coletiva. Né? Então, você terminou a sua tarefa, movimenta a tarefa para ser executada. Em vez de colunas, eu posso fazer com aquelas informações, o que eu posso colocar lá? Cada coluna. Hendrik, Lucas, Kenio, Isabel, né? Rafael. Posso colocar as colunas com o nome das pessoas e pôr as tarefas para cada uma das pessoas também. Não posso fazer isso? Quer dizer, é um post-it, você usa do jeito que você quiser. Mas é importante que ele é virtual e ele tem uma série de conexões e coisas interessantes. Ele tem muito mais ferramenta, tá? Você consegue colocar, por exemplo, uma localização de GPS aqui dentro, no Google Maps aqui dentro, um arquivo, anexar um arquivo aqui dentro, e fica tudo registrado. Me fiz entender? Vocês viram aqui, ó, eu tenho Trello dentro do Teams. E outra coisa, o que nós já colocamos aqui também, ó? Nós colocamos alguns arquivos aqui, ó. Tem um arquivo aqui, que é o template que os alunos fazem um projeto. Eu já clico aqui, ó. O template abre dentro do Teams. E detalhe, para aquela equipe ali, ele é multicolaborativo. Todos podem escrever no mesmo documento ao mesmo tempo. Ok? Eu não consigo fazer isso aqui com vocês editando ao mesmo tempo, mas eu, por exemplo, aqui, ó, Henrique edita e insere alguma coisa aqui, tá ok? Todos que editam, fica aparecendo quem editou, né, a cada uma dessas ações, tá? E todos conseguem editar ao mesmo tempo aquele documento. É igual o Google, né? O Google tem essa opção também, mas no Teams você tem e pode integrar, inclusive, com o Trello e outras ferramentas. Então, é uma opção que vocês têm, é apenas mais uma opção lá dentro do Teams para criar. Como é que eu faço para fazer isso, professor? Eu clico aqui dentro da equipe, né? E posso pedir para o professor criar equipes com... O cadeadinho significa que a equipe é privada. Ninguém mais pode mexer. Mas eu carrego um arquivo aqui para dentro e peço para editar esse arquivo aqui dentro. Pode ser PowerPoint, pode ser Excel, pode ser Word, né? Todos eles têm ferramentas para você trabalhar online, né? De forma gratuita o tempo todo. E quando eu clico aqui no mais, ó, olha só, quer ver o tanto de ferramenta que tem aqui? Vamos ver se vai aparecer aqui para vocês. Todas as ferramentas. Gina, agora mesmo tira suas dúvidas. Olha o tanto de ferramenta que tem, que eu posso explorar aqui dentro do Teams. São todas ferramentas
conectadas, né, com o Teams. Todas essas aqui, ó, tudo é ferramenta. Não conheço 2% disso aqui. Tá? Já fucei em algumas, brinquei com algumas, né? Mas eu escolhi as principais, mas tem Power BI, quem gosta de Power BI tá aqui, PowerPoint, são as mais usadas, né? Você tem Excel aqui, o Word, o Trello, né? Que são ferramentas mais usadas nesse processo. Ok, gente? Deixa eu ver aqui só mais uma coisinha aqui que tá faltando na nossa brincadeira. Peraí. Vou compartilhar mais uma última tela com vocês. Primeiro, deixa eu abrir espaço. Desculpa, gente, estou esquecendo você. Não esqueci não, mas eu esqueci. Peraí. Parar de compartilhar aqui. Deixa eu ver quem está com as mãozinhas levantadas. Gina, minha querida, pode perguntar. Professor, a minha dúvida era justamente essa. Como que integra o Teams com o Trello? Porque eu estou até dando uma olhada aqui no grupo que a gente tem com o professor na faculdade. E não tem aquele maisinho ali para selecionar as ferramentas que a gente utiliza. Tem que fazer alguma outra coisa? Ele tem que criar a equipe, tá? E você tem que estar dentro daquela equipe que ele criou. Para poder adicionar um... Por quê? Porque aí fica privado. Tá? Tá bom. Fica privado. E aí só os membros... Porque se eu deixar aberto para todos... vira uma confusão, né? Vai o Lucas, que tá com um dia não tá legal, tá chateado, ele entra na equipe do outro e vai lá e mexe no projeto do outro e apaga tudo. Vou ter a melhor nota do curso. Vai lá e apaga o trabalho do colega. Feio isso, hein, Lucas? Muito feio. O Lucas é o que tá com a mão levantada aí, ó. Fala, Lucas! De nada, querido. Dando sequência a essa dúvida da Gina, que é o seguinte... a gente já tem algumas equipes que são as das disciplinas, correto? Certo. Não é essa equipe, então, que vai ter essa funcionalidade. É a mesma equipe lá de projetos. O professor pode criar as equipes no Teams, do mesmo jeito, tá? Ele cria a equipe no Teams com a mesma equipe e vai ter acesso a essas funcionalidades. É uma equipe só para tudo. Não, entendi, mas é porque agora nas equipes que eu tenho a equipe projetos, a equipe competências comportamentais e desafios contemporâneos. Isso aí são unidades curriculares, tá? Porque está aqui como equipe. Porque o Teams, todas as unidades curriculares viram times, né, dentro do Teams, tá? Mas dentro de projeto é que você tem a sua equipe lá. Que ainda vai ser criada, a gente vai selecionar na segunda-feira. Exatamente. Vocês estão nesse processo de escolher os coleguinhas aí com os quais vocês vão ter conflito durante 20 semanas, né? Com quem você vai brigar, né? A gente escolhe bem os inimigos. Escolham bem os seus inimigos, tá? Certo? Gina, você tá com a mão levantada? Você só tá espreguiçando ou tá com dúvida ainda? Desculpa, esqueci de tirar. Vai dar cãibra, não pode ficar com o braço levantado muito tempo. Vamos compartilhar até só uma coisinha. Eu queria, se não tem mais dúvidas, né? Porque a gente também tem que ser o mais objetivo possível, né? Então, se não tem mais dúvidas, eu quero compartilhar aqui uma tela e pedir para vocês um feedback, palavras que definem nosso encontro naquele mesmo mente.com, né? Se vocês não têm acesso, eu vou voltar só um pouquinho no comecinho para quem não tem acesso, não teve acesso. Esse QR Code aí, ó. Joga no QR Code ou escreve mente.com, ó, www.mente.com e depois este número aqui, ó, ok? Vai jogar para cá. Já vou mudar, tá? Então vou mudar. E me responde aqui. Que palavras, de certa forma, vocês usam para resumir o nosso encontro? Foi útil, não foi útil? Foi ruim? Gostei, não gostei? Ficou dúvida, não ficou dúvida? Pode colocar aí o que vocês quiserem. Lembrando o seguinte, viu, gente? Nós temos outros encontros que vão acontecer. Temos mais um encontro que vai acontecer. Deixa eu falar aqui, deixa eu olhar na minha agenda aqui. Qual o dia do próximo encontro? Lista de atividade 2022. Nós temos um encontro aqui marcado. Tá abrindo aqui, peraí, tá abrindo. Enquanto vocês estão escrevendo aqui, ó. Nós temos um encontro marcado no dia 1º de setembro. Uma quinta-feira, semana que vem, né? 1º de setembro, nós temos um treinamento às 19 horas sobre trabalho em equipe e liderança. Nós vamos retomar alguns tópicos
né, do que a gente discutiu aqui, mas falando assim, como é que eu lido com a equipe? Faz parte do afiar o machado, viu, gente? Nós estamos afiando o machado para trabalhar muito bem, se Deus quiser. Vamos ver aqui que o povo está colocando aqui. Facilitador, espetacular, diversificado, enriquecedor. Estou vendo só palavra positiva, ninguém me xingou aqui ainda não. Ótimo, importante, rico em detalhes, incrível. Utilidade pública, opa, estou quase me candidatando, né? Dá tempo ainda para inserir aqui na política. Opa, coisa boa, muito bom. Muito obrigado pelo feedback, vocês são generosos, gente, povo generoso, que coisa boa. Muito legal. Ó, só que tem uma fala minha que eu queria que vocês carregassem para a vida, tá? Tem várias falas que a gente tem, né? Mas essa eu falo para os meus alunos. Conhecimento que não se aplica não vira competência. Não adianta aprender se você não usar. Você aprende uma técnica nova no Word e, de certa forma, não aplica aquilo. Não virou competência. Então, conhecimento que não se aplica não vira competência. Você tem que pegar esse aqui e usar. E depois deu errado, deu alguma coisa, procura ver o que deu errado e vai, aprimora, e assim você vai se desenvolvendo, tá? Eu acho que se a gente não bota por isso que tem um microfundamento, é o conhecimento. Mas se você não aplica, não vira competência. Então, para virar competência, e competência é conhecimento, habilidade e atitude. Aquilo com o qual vocês estão sendo essencialmente avaliados. Muito obrigado, boa noite para vocês. Torço que vocês ganhem na Mega Sena e sustentem esse professor que está aqui, dando uma generosa gorjeta quando vocês ganharem na Mega Sena. Boa noite para vocês. Fica aqui um pouquinho. Ah, tem mãos levantadas aqui, eu vou tirar dúvidas aqui. Peraí. Odair, pode colocar sua dúvida? É da Mega Sena, não, né? Dos números da Mega Sena, não sei ainda. Fala, meu caro. Surgiu um monte de dúvida agora. Enquanto tá rolando aqui, pode falar, Odair. Não? Alexandra? Conhecimento que transforma, né, professor? Oh, coisa boa, isso, PUC Minas. Ah, lembrou do logo da PUC Minas, show de bola. Fazendo o nosso merchan. Não se esqueça de falar o Pix para depois a gente depositar na sua conta. Esse merchan que você fez da PUC Minas, né? Combinado, combinado. Essa parte foi boa, hein? Coisa boa, coisa boa. Muito obrigado, minha querida. Lucélia? Professor. Fala, minha querida. Parabéns, a apresentação foi excelente, eu adorei. Obrigado, minha querida. Obrigado. Só uma dúvida, essa apresentação, a gente pode solicitar também certificado de participação? Porque esses cursos que a gente está fazendo na PUC, eu estou pedindo certificado de participação para guardar para o final do curso, apresentar. Essa a gente pode pedir também? Ou não? Faz o seguinte, manda uma mensagem, né, para a tutoria, especificamente quem quiser, né, estiver aqui, né, eu tenho uma listinha aqui com os nomes que estão aparecendo para mim aqui agora. Que são muitos, né, para a gente gerar certificados, eu gerar todos esses certificados, de cada um de vocês, não são todos que precisam, então os que quiserem, pede para mandar uma mensagem para mim, eu tento localizar aqui pela gravação o nome e gero o certificado, pode ser? Claro, agradeço. E o próximo vai ser dia 1º de setembro, qual horário? Às a gente vai ser notificado? Eu costumo mandar para os coordenadores de curso para divulgar. É o que eu falo, né? É uma ação mais do curso de administração, mas como atende tanta gente, a gente pode ajudar tantas pessoas e compartilhar o conhecimento. Quanto mais a gente compartilha, melhor, né? A gente mais aprende e tudo mais. Então, a gente compartilha com todos os cursos. É só preciso ficar atento para dar uma cobrada lá se não chegou o convite para vocês. Fala, nós queremos o convite. E vocês serão sempre bem-vindos, independente de qualquer área, participar, perguntar, tirar dúvida, qualquer coisa. E também fazer o nosso querido Pix. Fique à vontade para fazer isso. Bacana, obrigado, professor. Nada. Brincar faz parte, né, gente? Não pode ser tão sério assim sempre também, né? Tá certo, isso aí. Fala, Marcos Paulo Silva Ribeiro. Alô, boa noite. Boa noite. Maravilha. Professor, a aula foi excelente, eu ouvindo no carro, vindo para casa. Como que eu faço para poder ouvir ela de novo? Porque eu estou tendo muita dificuldade de assistir essas aulas novamente. Perfeito, meu cara. Essa aula está sendo gravada.
eu gero um link, eu jogo no YouTube do curso de administração, fica disponível no curso de administração, no YouTube do curso de administração, se quiser procurar, tem lá, né, as gravações de todos os nossos encontros. Mas eu gero um link e mando para as tutoras, e as tutoras mandam junto com esses slides que estão aqui, vão para vocês em PDF, não tem que pagar por isso. O PDF também vai nos links, as tutoras mandam? Eu mando, eu geralmente compartilho, né? E elas vão mandando aí para os cursos, com certeza. Geralmente nas caixas de aviso dos cursos, né? Fica lá o PDF e o link da gravação, né? Desse nosso encontro aqui. Não, maravilha, professor. Muito obrigado. Nada. Boa noite. Você que está lá, não pôde participar, fica à vontade, procura lá, porque fica gravado os encontros. Ficam gravados. Não, tá certo. Obrigado. Fala, Lucas Pedro Franco de Abreu. Opa, já estava falando sem microfone aqui. Você, em determinado momento, você falou que tinha tido um encontro prévio a isso, anterior? Isso, é porque a gente faz alguns encontros antes, né? Teve um encontro que foi de ambientação com o João Caetano, e ele explicou, por exemplo, o Canvas, ele explicou um pouco do Teams. Ah, né? sim, mas isso nós tivemos também, mas com um coordenador do nosso curso específico. Eu achei que tivesse sido alguma matéria relacionada ao Scrum. Não. Foi esse encontro que a gente vai preparando vocês em diversos momentos. Tem um encontro coordenador, ele dá as boas-vindas, ele fala do Canvas, do X, nós temos os treinamentos que vão acontecendo. São muitas ações para tentar fazer o melhor acolhimento possível. Vocês chegam um pouco perdidos, é natural nesse processo, é muita informação. Então, a gente sempre procura dar essa atenção em vários encontros, vários momentos. A gente repete alguns, fiquem atentos, né? A gente tem mais de um encontro, que às vezes alguns alunos, por exemplo, a lista do ProUni saiu recentemente. Então, os alunos estão chegando um pouco atrasados, mas não foi culpa deles. É uma questão, né, da dinâmica, né, em relação ao MEC. Então, nós vamos recebê-los, nós estamos à disposição para tirar todas as dúvidas. Né, perfeito. Certinho, meu cara? Show de bola. Se não temos mais dúvidas, então, muito obrigado. Boa noite para vocês. Né? Fiquem bem e a gente se encontra aí no mesmo bate-canal em outros momentos sobre outros assuntos. Tchau, tchau. Boa noite para vocês, gente. Parando a gravação. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Tchau, tchau.